Olá, eu sou o Sani Machado e a finalidade deste canal é ajudar pessoas a terem o controle de suas vidas através de pensamentos e atitudes positivas. Deixa eu falar, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho, sim, para que você seja notificado assim que os próximos vídeos eles forem lançados. E se você gostar do conteúdo que você vai assistir depois, deixa lá um joinha, isso é muito importante para ter uma relevância no canal e para que os meus conteúdos eles sejam distribuídos para mais pessoas, tá bom? Se você tiver qualquer crítica, sugestão, algo que você gostaria de falar, deixa aí nos comentários e aproveita o vídeo. Multiplicar, compartilha aí pra gente. E aí a gente vai começar agora a transcorrer, a falar sobre perdão, e principalmente desse perdão na terapia, né, na hipnoterapia. Como que, eu acho que de um modo geral não é só na hipnoterapia, tá? Acho, não tenho certeza. Outras terapias também usam muito essa questão do perdão. Vamos tirar essa musiquinha de fundo que já o pessoal já chegou. E agora a gente vai começar então a falar realmente do tema dessa live de hoje, que é o perdão. Bom, mas o que é ele, né? Então, primeiro eu trouxe aqui um significado da palavra perdão, né? No dicionário. Então, tá aí o significado da palavra perdão. Primeiro eu trouxe aí no dicionário. Então, é um substantivo masculino. A religião é a remissão dos pecados, é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, né? Que é o indulto. A gente escuta muito sobre esse indulto de final de ano que o presidente tem lá, né, que ele concede um indulto para algumas questões de casos. E também a gente vai falar que é uma ação através da qual uma pessoa, né, está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Bom, a interjeição diz que a expressão que se utiliza para se pedir desculpa é perdão, não tive a intenção de magoá-la. E a palavra perdão vem do latim, perdonete, perdonare, per mais donare, ok? Então, essa é a questão aí. Boa noite, Pri. Boa noite. Temas bons, com certeza. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, o perdão é justamente isso aí. O significado, eu não sei se está muito... Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui. Eu acho que fica melhor para vocês. Isso aqui. Acho que fica mais fácil para visualizar o que é o perdão. E aí a gente fala de novo aí. Na religião, é a remissão dos pecados. Ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, né, indulto aí, como está escrito aí, e através do qual uma pessoa está dispensada de cumprir o cumprimento de um dever ou de uma obrigação, né, e aí ela vem aí como que a gente usa essa palavra, né, então, né, perdão, não tive a intenção de magoá-lo, é a questão de pedir desculpas, né, e ela vem aí do latim, perdonare, perdonete, perdonare, per mais donare. Ok? Muito bem. Então, antes de a gente continuar, para vocês entenderem essa questão do perdão, né, a gente fala que enquanto a gente vai falando que enquanto a gente vai crescendo, né, de um modo geral, deixa eu só pegar aqui para a gente ir acompanhando junto aqui. Isso, cadê? Opa, tá, só pra gente não perder o fio da meada aqui. Aqui o computador, a tecnologia é bom quando funciona, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então é o seguinte, quando a gente fala nessa questão, justamente de entender o que é o perdão, né? Então a gente fala assim, enquanto a gente vai crescendo, né? Algumas emoções elas vão criando raízes. E uma dessas emoções que a gente mais conhece tem o nome de culpa, né? E quando a gente fala que essa emoção de culpa acontece, o que a culpa causa? Ela causa medo e causa todos os tipos de medo.
Se a gente pegasse agora, se você parasse agora e perguntasse para você o seguinte, se você olhar para a sua vida, para tudo que já aconteceu, tudo que você já vivenciou, provavelmente vai ter coisas que você vai falar que errou ou que erraram com você, né? Então a gente fala assim, quando você olha para a sua vida, quando você olha para os seus relacionamentos, né? Como você agiu ou como as pessoas agiram com você, é aonde você percebe que existe muita culpa. E a culpa, a gente fala que ela é uma palavra de efeito posterior. Quando eu falo que ela é uma palavra de efeito posterior, você pode dizer assim, ó, não, nossa, se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido. A gente fala que é quando a culpa, ela surge, né? Ou, se eu tivesse feito isso, nada daquilo teria acontecido, e a gente diz que é quando a culpa entra, né? Então, eu gosto muito de explicar, primeiro a gente tem que entender o que é a culpa, que gera medo, e que aí a gente vai falar do perdão. Então, o que é tudo isso? O que é entender isso? Então, o que é o perdão realmente, né? Agora, se a gente falar de uma outra forma, o que é o perdão? O perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, etc., como está aí. Então, a gente diz que ele é um processo mental que visa justamente eliminar qualquer ressentimento, raiva, rancor ou ódio. Agora, vamos entender primeiro. Responda aqui. Olá, Luiz, seja bem-vinda. Vamos entender primeiro aqui essa questão do perdão e por que a gente tem ou não que perdoar. Né? O que quer dizer usar essa palavra, né? E o que acaba ocasionando, né? Sempre digo que, de um modo geral, né, eu sempre explico, o nosso cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. Tudo para ele é real. Então, vamos dizer que a gente vai crescendo na nossa vida, em momentos que a gente vai crescendo, a gente passa por várias situações. Então, tem pessoas que sofreram por algum motivo, algum tipo de bullying na infância, sofreram agressões, podem ter sofrido com abusos, sejam ele físico ou mental, né? E quando esses traumas eles ocorrem, de alguma forma, a gente acaba relacionando as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos machucaram, né? E quando a gente fala sobre isso, né, as pessoas que nos magoaram, as pessoas que nos machucaram, então a gente tem que entender, primeiro, o porquê que isso aconteceu, né? Por que, né, as pessoas, vamos entender o que é esse machucar, magoar, as pessoas que nos fizeram sofrer. É muito comum na hipnoterapia, quando eu estou explicando sobre quem nós somos. Então, quem me segue aqui vai entender algumas coisas quando eu explico que nós, hoje, na vida adulta, somos só um resultado de tudo que já aconteceu com a gente. Eu falo sempre que dos 0 aos 8 anos a gente absorve toda a informação. E as pessoas que nos programam nessa faixa de idade são os nossos pais. Então, se por algum motivo a gente vê os nossos pais brigando, e isso acontece diariamente, a gente acredita que marido e mulher só brigam. Quando eu crescer, provavelmente eu vou entender que isso vai ser normal. Eu discutir com a minha esposa, eu talvez agredir alguém, porque se eu vejo lá a minha mãe ou meu pai agredindo. Aí, por exemplo, vai ter casos de crianças que sofrem um bullying, um abuso mental ou físico. Mas vamos pegar por um caso de um bullying na escola. Uma criança que sofre lá um bullying dizendo que por causa da aparência física dela, ou da forma como ela se veste, ou da forma como ela age. Normalmente, as crianças que vão fazer esse bullying, elas não têm noção, na maioria das vezes, elas não têm noção, dependendo da idade, o porquê que elas fazem aquilo. Provavelmente, elas aprenderam em casa, o pai talvez xingando a mãe, ou a mãe, não falo só do pai não, eu conheço pessoas que a mulher também acaba, né, ofendendo muito o marido, e ele acaba de alguma forma também se sentindo humilhado, ou vice-versa, diferente aí. A criança vendo aquilo, quando ela
chega talvez na escola e quando ela vê uma outra criança que ela consegue se sobrepor sobre ela, ela também vai agir da mesma ação, né? Então a gente fala que a gente acaba aprendendo por repetição, por ver pelas pessoas do nosso dia a dia. Então, percebe? A criança, quando ela faz isso, ela não sabe. Aí você fala assim, tá, mas e na vida adulta? Quando essa pessoa, né, machuca a outra, com certeza também ela aprendeu a ser aquela pessoa. Vocês entendem o que eu estou falando? Alguém gostaria de dar uma opinião sobre isso? Entendem o que eu estou explicando? Então, se hoje na vida adulta, eu sou uma pessoa da forma como eu ajo, com talvez um relacionamento com as pessoas, é entender que eu fui programado para essa pessoa, todos nós aqui, de alguma forma. E quando a gente fala sobre isso, até a gente vão ter coisas até pesadas, né? Pessoas que sofrem talvez um abuso na infância, ou mesmo até numa vida adulta. E aí eu não estou aqui para passar a mão passar a mão na cabeça dessas pessoas que fazem isso. Mas se você for analisar cada uma dessas pessoas, você vai perceber que elas, né, elas passaram por algum problema, ou ainda passam por problemas, e o que elas fazem é o que elas aprenderam. Elas não têm, né, a gente fala sempre assim, que elas não têm como fazer diferente, porque são apenas programadas para ser aquilo, como você que está aí assistindo essa live, né? Então, entender essas pessoas, muitas vezes, é entender como que será que foi a infância dela. Eu, uma vez, numa terapia, conversando com uma pessoa que foi para fazer uma sessão inicial, uma sessão de avaliação, e ela contava sobre uma pessoa do trabalho dela, que ela, assim, ela tava, toda vez que ela ia para o trabalho, ela já pensava sobre essa pessoa. Era uma pessoa que justamente, ela, tipo assim, ela não gostava da pessoa, como ela agia. E aí, durante essa avaliação, eu comentei com ela assim, você sabe por que essa pessoa é dessa forma? Você sabe como ela cresce? Como foi a relação, né? Isso aí, Pri, é isso aí, com certeza. É o que a Pri está colocando aí, ó. Com certeza vem do parâmetro, exemplo de referência. Então, é o que, quando eu falo, se você sabe como foi essa pessoa na vida adulta, na infância dela, como que ela foi tratada, como ela foi criada, como os pais, né, eram, como era a relação dela com os pais dela. Porque provavelmente se ela age dessa forma, é porque ela não tem uma forma de fazer diferente. Tá aí também, ó, Ludmila, temos a tendência de fazer a mesma coisa que vimos a vida toda. Exemplo, brigas em casa. É isso aí. Perfeito, Lud. Então, vocês percebem? Então, quando a gente fala da questão do perdão, de perdoar, né, o porquê perdoar, a gente vai entender também que vai ser, né, vai ter um motivo por que a gente vai fazer isso. Luiz tá aqui, ó. Já li que quem apanha dos pais, a maioria repetirá com os filhos, e serão pais que vão educar batendo. Sabe, Luiz, às vezes eu gosto de dizer assim, né? Às vezes uma criança, ela apanha, o pai chega a, né, bater tanto que quando ele termina de bater, ele se arrepende, o pai ou mãe, diferente, os pais, né? Quem bate lá? O agressor, vamos falar assim. E aí quando ele termina, que ele se arrepende daquilo, ele fala, não, porque meu filho, eu fiz isso porque eu te amo, né? Eu não queria, eu estou fazendo isso para você ser melhor, né? Entenda que é a forma que eu tenho para te colocar no caminho. Eu amo muito você. E aí talvez essa criança, ela cresça, como a Luiz disse aí, né? Batendo, acreditando que talvez bater é uma forma de amar. Não estou dizendo que todas as pessoas que batem dessa forma, cada um vai ter um motivo. Estou dando só um exemplo que pode acontecer dessa forma. Então, só que quem é a pessoa, né? A pessoa que sofre com isso, né? Então, quem apanha, quem é humilhado, e às vezes a gente pode falar que, às vezes, não é só o fato da mão pesada, mas a palavra pesada, né? Às vezes a forma de repreender, de humilhar, né? Então as pessoas elas machucam outras pessoas, muitas vezes só no fato de estar ali agredindo verbalmente, né? E a pessoa acaba sendo refém dessa pessoa.
E aí, como eu estava comentando dessa minha cliente, que quando eu falei sobre essa questão dessa pessoa que trabalhava com ela, eu disse, você sabe como essa pessoa cresceu, como foi a infância dela, como ela cresce. E talvez a única forma que ela sabe agir hoje é da forma que ela age com você, né? Acreditando que é assim que deve se tratar pessoas, que é assim que deve lidar. E aí, quando eu falei isso para ela, vocês acreditam? Olha, eu falo muito sobre isso, né? Na terapia, a sessão de anamnese, a sessão de avaliação, não é uma sessão de tratamento, mas quando eu estou explicando sobre essas questões, quando eu falo sobre perdão, quando eu falo sobre a mente consciente, sobre o subconsciente, as pessoas começam a se identificar. E quando ela volta para tratar, esse era um problema que já tinha resolvido. Olha que incrível isso. Antes mesmo de passar pelo processo da hipnoterapia, ela já foi com uma outra mentalidade. Quando ela olhava para a pessoa, ela já não sentia mais aquela sensação ruim. Ela via aquela pessoa com outros olhos, né? Tipo assim, não estou dizendo que a gente tem que ver como uma forma de sentir pena ou não, mas não tem que ser um problema, a gente não precisa mais ficar carregando, né? Porque é o que acontece com as pessoas que ficam carregando mágoas. Acho que inclusive é meu próximo slide aqui, deixa eu ver. Se não me engano, acho que é meu próximo slide, que é, sim. O que eu falo, a gente fala o seguinte, o que é, né, o que é, anota aí, ó, o que o perdão não é, né? Então isso é muito importante dizer. Então, perdão não é voltar a gostar da pessoa, concordar com o comportamento dela. Então, eu sempre digo assim, né? Então se agora eu perdoei, então quer dizer que eu vou voltar amiguinho dela agora. Eu posso ligar para ela, dizer que agora tá tudo certo, que aquilo que ela fez comigo não tem mais problema e tá tudo beleza? Não. Não é isso. Então agora eu perdoei, então eu concordei como ela agiu comigo. Não. Também não. Quando eu comecei a falar sobre a mente não sabe diferenciar o real do imaginário, e se eu fico carregando mágoa dessas pessoas, se eu fico carregando tudo isso, inclusive é o próximo slide também, tá aí. Ódio, raiva e o ato de não perdoar não machuca. Fala, Marcelo, boa noite. Então, ódio, raiva e o ato de não perdoar não machuca a pessoa que nos machucou, não. Se ela me fez sofrer e eu continuo pensando sobre as coisas que aconteceram comigo, com essa pessoa, e se o cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário, quem sofre com tudo isso sou eu. A pessoa que machuca, a pessoa que machucou você lá atrás, que de alguma forma te fez, né, você hoje trazer rancor ou ódio, ela não tá nem aí para você. Ela não tá nem se preocupando com você. Ela não tá nem pensando em você. Talvez tenham pessoas que já até faleceram e você continua remoendo isso na sua vida. E o que isso traz? Só traz você passar por quê? Por sensações de mágoa. E mágoa, quando a gente sente muito, e aí é onde vão gerar os sintomas. Se você ficar carregando mágoa, rancor, ódio, aquelas pessoas começam a ter dores, enxaquecas, e aí pode virar uma fibromialgia, pode virar uma depressão. Então, percebe? Eu falo muito que o perdão no tratamento terapêutico, para mim, é como tirar com a mão. Quando eu trato as pessoas com a hipnoterapia e quando eu falo sobre o perdão, quando eu ensino para as pessoas, eu explico para as pessoas o que é perdoar. Perdoar não é concordar, perdoar não é agora ser amiguinha da pessoa, mas perdoar é você não mais precisar ficar carregando aquilo que você carrega só te afunda, aquilo que você carrega pesa. E sofrer por causa disso não vai fazer a pessoa se sentir diferente. Ela não tá nem aí para você. E aí, vocês estão entendendo? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fiquem à vontade em colocar aí, achar que, né? Se quiser fazer uma pergunta, se tá legal, fala para mim aí. Eu quero muito ter essa interação com vocês. Isso para mim é muito, muito importante. Então, é muito importante entender isso.
né? E quanto mais a gente entende essa questão, melhor, né? Então, tem pessoas que carregam por anos problemas de pensamentos com pessoas que magoaram elas. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre na terapia como isso resolve, como fique à vontade, eu tô aqui. As minhas lives é justamente para passar o que eu tenho de conhecimento como terapeuta, dos casos que eu já resolvi e o perdão. Legal, Ludmila. E o perdão, para mim, nossa, quando a pessoa, ela, assim, o semblante da pessoa muda. Isso que é incrível, o semblante. Você sente a pessoa, quando termina aquele processo, ela fala assim, nossa, eu tô mais leve. Durante esse processo, pessoas que trazem raivas reprimidas disso, então, durante o tratamento, elas acabam até, de alguma forma, externando isso, toda aquela energia que fica reprimida, né? Justamente ela tira aquilo, é realmente como um peso que estava e que sai. Ó, Marcelo é hipnoterapeuta, meu amigo. Quando o seu cliente lá, então é isso, legal, pergunta aí, ó. O que acontece quando o seu cliente não perdoa de jeito nenhum? Então, Marcelão, vou te falar que eu já tive casos assim. Já tive casos de chegar na hora do perdão e o problema ali estava praticamente que se ela perdoasse, ela ia resolver de uma vez por toda aquilo da vida dela. Mas tem muitas pessoas que ainda não estão preparadas para perdoar. Quando ela acredita, né, que a pessoa podia fazer diferente. Então, assim, enquanto ela não entender que ela foi programada, que tudo que ela fez aquilo foi porque ela não sabia fazer diferente, ela fica com uma crença dela que não, ela podia ter feito diferente, ela não tinha que ter feito aquilo. Então, a gente fala que essa pessoa não está preparada. E quando realmente, dentro do processo terapêutico, assim, o terapeuta tem como a função dele é de engajar o seu cliente da melhor forma possível para que ele, né, realmente faça o entendimento e faça o perdão, faça a mudança. Mas vai ter pessoas que chegam ali naquele momento que não vai de jeito nenhum. E quando isso acontece, você como terapeuta não pode fazer nada. Então eu já tive pessoas que parou a terapia ali, na hora do perdão. E ela não resolve. E vai embora sem ter o seu problema resolvido. E aí o que a gente pode muitas vezes falar é que ela ainda não está preparada para aquele momento. Ela não está preparada para a mudança. Tá? Beleza, Marcelo? Lucas, ficar remoendo coisas do passado com uma pessoa que não faz mais parte do ciclo significa que o perdão não foi totalmente concluído. É isso aí. É isso aí, Lucas. Você está dizendo tudo e é realmente isso. É o que eu vou falar agora para frente aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Que o Lucas está dizendo era o meu próximo slide. E é muito legal que vocês tenham colocado, parece que estamos sincronizados aqui, né? Então, ó, ficar remoendo coisas do passado com uma pessoa que não faz mais parte do seu ciclo significa que o perdão não foi totalmente concluído. Quer ver? Olha só, Lucas. Tá aqui, ó. Primeiro que para perdoar, a pessoa tem que estar disposta. Então, a pergunta do Marcelo antes, e se ela não perdoa? Então, se ela não estiver disposta, a palavra perdão não é só eu falar eu perdoo. É como então o Lucas está dizendo aí. Eu vou lá e falo, tá bom, tá perdoado, tal. E continua com o remoer. Você não perdoou? Não. Simplesmente você só usou a palavra da boca para fora. Não vai haver mudança só porque eu disse, agora eu te perdoo. E não sentir isso, a palavra com todo o seu sentimento, né? Então, durante a terapia, a gente fala, olha, usa essa palavra com todo o seu sentimento, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, para que isso se torne uma verdade real dentro de você, para que realmente crie a mudança que você quer, para que você realmente se despeça dessas emoções, desses sentimentos que você não precisa mais carregar. Né? Então, é justamente isso.
A pessoa tem que estar disposta a perdoar e não só querer falar essa palavra da boca para fora, acreditando que agora ela está perdoando, né? Então, não é isso. Perdão não é só falar, eu te perdoo e pronto. Não é. Então, já tive casos justamente dessa forma, de pessoas que chegaram até ali, foram resolvendo, mas quando chegou na parte, vamos dizer assim, que eu falo que na terapia uma das principais partes, quando se tem problema, quando a pessoa traz problemas e tem pessoas relacionadas, justamente ela tem que estar disposta a resolver aquilo de vez, para não ficar mais carregando, para não ficar mais sofrendo. E, de novo, só quem pode fazer isso é ela. A gente, como terapeuta, vai dar todas as ferramentas, vai explicar da melhor forma possível. Mas se ela não faz isso, não adianta. Não adianta querer acreditar que, eu falei, perdoo e pronto. Não. E por que durante a terapia com a hipnose isso funciona? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem por que na hipnoterapia é muito eficiente isso, é muito rápida a mudança. Então, só para vocês entenderem uma parte, né, que é a parte lá quando a pessoa está para perdoar. Então, a gente tem que sempre, primeiro, quando ela está em hipnose, lembra que eu digo que a hipnose é um estado natural da mente, a pessoa está no estado de relaxamento, ali ela está com todo o seu subconsciente, todas as suas, né, suas emoções e sentimentos muito disponíveis a serem aflorados. E quando chega na parte do perdão, é porque durante o processo ela traz nomes, traz eventos onde tem pessoas magoando, machucando, fazendo algo. Agora, também é interessante entender que a gente, quando fala sobre isso, a maioria das pessoas pensam, muitas vezes, é claro, em algo ruim, né? Então, às vezes, alguém batendo, alguém sendo humilhado, alguém sofrendo um abuso, mas às vezes, gente, não tem isso. Às vezes tem coisas até simples, mas que teve uma interpretação que para aquela pessoa foi ruim com ela, né? Às vezes até mesmo relacionada aos pais, né? Pessoas que crescem com mágoas de pai, porque o pai, né, brigava muito, não deixava fazer tal coisa, e cresce acreditando que aquela pessoa realmente machucou muito ela. E às vezes, na hipnoterapia, quando a gente entende talvez o motivo da pessoa, né, quando eu explico lá, olha, você sabe como era essa pessoa? Você sabe como foi o seu pai ou como a sua mãe? Por que ela fazia aquilo com você? Você acha que ela queria o seu mal? Né? Então a gente faz ela fazer esse entendimento para resolver. Mas mesmo assim, ela só vai resolver isso quando ela confrontar com essa pessoa. Sani, tu vai ter que chamar a pessoa aqui? Não. Mas em hipnose, então, quando você está em hipnose, você consegue criar uma realidade aonde a pessoa que machucou, a pessoa que fez a pessoa sofrer, vai estar ali. Então, lembra, o cérebro vai acreditar que está ali. Normalmente, a gente usa um ambiente, que a gente pede para criar um ambiente, que a gente, primeiro, antes de criar esse ambiente, diz, olha, vai ser um ambiente muito seguro. Então, imagina que você vai estar numa sala e essa sala só tem você e a pessoa. Mas a pessoa que te machucou, que te magoou, ela vai estar sentada numa cadeira e ela não consegue levantar. Dependendo de como for, a gente coloca a pessoa dizendo, olha, a pessoa vai estar sentada, amarrada, amordaçada. É claro que se é um ente querido, se de repente é o pai, ou a mãe, ou alguém, a gente fala, ela só vai estar sentada naquela cadeira e ela não consegue levantar. Ela não consegue levantar e não consegue nem falar. Ela não pode falar nada. Ela só pode te ouvir. E hoje você tem a oportunidade de falar tudo que ela te fez sofrer. E, gente, é incrível. Então, tem pessoas que... E aí, o terapeuta, a função dele é de engajar ainda mais para que ela tire aquilo que está preso. Tem pessoas que carregam mágoas, essas pessoas carregam o rancor que está aqui dentro. E que para algumas pessoas podem ter gerado dores, pode ter gerado enxaqueca, pode ter gerado outros sintomas. Então, quando ela começa a arrancar aquilo dela, começa a falar, xingar, falar o que ela magoou ela, o que ela machucou ela tira aquilo,
E por isso que eu falo que é como se fosse com a mão, né? É que tirar com a mão quando ela perdoa. Porque depois que ela fala tudo, que ela tira tudo dali de dentro dela, e aí é que vai vir o perdão. Durante esse processo, a gente confronta, fazendo essa pessoa, né? A pessoa lá que tá passando pelo processo, a gente faz ela ser a pessoa que machucou ela. Então, na terapia, a gente faz ela entender agora que ela é a pessoa. E ela vai dizer o porquê que talvez ela machucou ela, por que ela fez aquilo com ela. E a pessoa ela vai tomar, justamente, vai ter o pensamento de entender o porquê que talvez ela fez aquilo, e ela vai falar como se realmente ela fosse a pessoa. E, gente, isso é incrível, porque, assim, fica entendido. Quando ela volta a ser ela mesma, entendeu o porquê a pessoa fez daquele jeito, e aí quando ela usa a palavra perdão, é incrível, é emocionante, assim, é sensacional. Quando ela perdoa, se é um ente querido, ela vai abraçar, às vezes, né, mesmo, mas não, se for um ente querido que, né, o pai, mas hoje ela não tem nenhum problema com o pai, mas ainda vinha carregando, ela vai abraçar o pai. Se é uma pessoa que não tem nada, opa, perdoou, ok, sim, jogou tudo para fora, te perdoou, te liberto, a pessoa sobe. Não, mas se é uma pessoa que é uma pessoa que machucou ela, mas de repente é o pai, né, resolveu aquela questão, pessoas que já faleceram, porque você também tem pessoas que já faleceram. Imagina, se eu fico preocupado com pessoas que estão vivas e fico remoendo coisas dessas pessoas, sendo que elas não estão nem pensando nela, imagina aquelas que ficam ainda carregando rancor, mágoa e ódio de pessoas que já morreram, que não estão mais nem nesse plano, ainda continuam. E às vezes a gente, diferente dessa, em vez de colocar essa pessoa numa sala, a gente vai criar um ambiente dela no leito de morte dela, no último momento para ela ir embora, para ela falar pela última vez com ela, e também descarregar tudo que está ali. Mas é porque ela está indo... Ok, ela vai embora, ela precisa ir para a luz, mas ela precisa do seu perdão. Então é agora. É agora o momento de você falar tudo que está te engasgando aí, que você veio carregando até hoje. Tira isso daí de você. Você não precisa mais carregar isso. E aí quando ela tira isso de dentro dela, assim é nítido. O semblante da pessoa na hora muda. Então quando termina esse processo, eu pergunto para e aí, como que você tá? Tô leve, tô... E aí, o que a gente fala até esses dias de um terapeuta de Porto Alegre, o Alexandre Rie, parceiraço, ele também falou sobre isso numa live juntos. Ele diz assim, que entender que o perdão, quando você perdoa, é que nem uma cicatriz, que você vai ficar com ela marcada, mas que não vai ter mais dor, só lembrança. E que você só vai ter essa lembrança quando você olha para a cicatriz. Se você não ficar olhando para ela, você não vai ter essa lembrança. Mas se existir, com uma cicatriz, você não carrega mais a dor daquela cicatriz. Está cicatrizado. Pronto. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Quer expor o seu lado? Quer falar, né? Porque quando você perdoa, entenda que é isso aqui, gente. É isso aqui. Ó. Perdoar é se dar o maior presente que já se deu em toda a sua vida. Isso é perdoar. Perdoar é se dar o maior presente que já se deu em toda a sua vida. Né? Então, e aí a mudança, quando ela acontece, gente, é demais. É muito, 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 muito louco. Então, é o que eu falo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Essa live realmente ela não é uma live que ia durar muito tempo, não. É justamente uma live para a gente fazer entendimentos. Espero que vocês tenham, né, gostado da informação. Eu gosto muito de alguma forma, aí, poder ajudar, né, e nesse processo terapêutico. O perdão ele é muito, muito importante para a mudança da pessoa, para ela realmente ter aí, né, uma nova percepção da realidade, perceber que não precisa mais ficar carregando dores do passado,
pessoas que magoaram, que machucaram, se perceber que tem uma nova vida pela frente muito, muito melhor, uma nova realidade muito melhor do que essa que ela vinha carregando até o momento que ela passa pelo processo. Show de bola? Show, aproveitar aqui que vocês estão aqui, quem chegou agora, não esquecer de, por favor, deixar o seu like, deixa o seu like aí durante aqui, por favor, compartilha também, que é muito importante mais pessoas saberem dessa informação, é muito importantíssimo, é isso aí, na verdade, Pri também deve ter tratado pessoas que provavelmente deve ter passado por isso quando viu, né, o seu cliente ali sendo realmente fazendo a mudança que ele queria. E é isso aí, muda na hora, Pri. É isso que é muito legal. Bom, a gente está terminando essa live e foi um prazerzaço. Hoje fizemos diretamente aqui do YouTube. Me falem o que vocês acharam aqui dessa live aqui no YouTube. Eu acho que no YouTube é muito melhor, eu tenho muito mais recurso. Me dê um feedback de vocês aí agora para a gente terminar essa live e me falem como foi essa experiência aqui dessa live aqui no YouTube. Eu acho que é muito melhor que o Instagram. Gosto muito de fazer lives no Instagram, mas eu acho que quando com informação que a gente possa, né, ter um material de apoio, é muito legal. Me falem aí o que vocês acharam para a gente finalizar essa live de hoje aqui, falando sobre o perdão. Ô, Lucas, obrigado, viu? Muito, muito obrigado aí. Legal, das plataformas, como a gente tem várias formas aí hoje de poder usar, né? Então, Instagram, o próprio YouTube dá um pouquinho mais de recurso, a gente consegue usar aplicativos, né? O Julian eu sei que prefere YouTube, porque depois que eu passei por YouTube, acho que o Julian, acho que todas as últimas que assistiu, sempre que faço no YouTube, tá no YouTube, não é, Julian? É isso aí. Acho que tem... E outra, né, o que é legal também, porque assim, eu faço no celular, e celular, para cair a conexão, semana passada mesmo, acho que estava numa live que, caiu, aí você cai, você tem que voltar, e para voltar as pessoas não voltam todas, e aí você tinha aquele público que estava engajado, aí já não está mais, porque aí já perdeu a live, e no YouTube eu estou conectado direto no computador, né, então tá plugado aqui, é muito mais difícil de cair, só se cair a internet da minha casa mesmo, né, aí não tem jeito. Mas então legal, gente, show de bola. Amanhã eu não sei se vai ter live, se tiver, é porque vai acabar ficando... Não, amanhã dá para ter live sim, deixa eu só conferir a minha agenda, porque eu mudei aqui, eu tenho atendimento amanhã praticamente o dia inteiro, mas eu acho que vai ter live, se não vai ter live. Só que a live amanhã, como a maioria de vocês que vão me seguindo sabe, eu faço lives aqui e faço lives no TikTok. E as lives do TikTok é mais para falar sobre hipnose de um modo geral, e lá tem muitas pessoas que querem passar pelo estado da hipnose, então eu acabo fazendo hipnose e hipnotizando pessoas lá. Não, normal, amanhã live normal, eu estou mudando alguns horários aí, mas provavelmente amanhã vai ser entre 8 e 9 horas, logo de manhã, eu vou passar para vocês qual... claro, ainda pode tirar dúvidas sobre hipnoterapia? Claro que pode, Lucas. Enquanto eu não encerrar aqui, pode perguntar. Vamos lá, fique à vontade em perguntar. Qual que é a sua dúvida sobre hipnoterapia? Enquanto você vai colocando a sua dúvida aí, então, só para a gente falar, amanhã live normal, de manhã eu confirmo se vai ser às 8 ou às 9, eu vou atender amanhã, praticamente acho que o dia inteiro, mas legal, ótima pergunta. Então, quanto tempo dura o tratamento? Então, primeiro vamos falar o tempo de um tratamento. Normalmente ele dura, de um modo geral, exceto casos como vícios, compulsão, também, né? O vício também não deixa de ser uma compulsão, mas pode dizer, vícios. Então, assim, toque, pessoas que querem parar de fumar, parar de beber, drogas ilícitas, né? Então,
tratamento para emagrecimento, esses duram mais. Ansiedade, fobias, traumas, depressão, o tratamento ele é uma sessão de hipnoterapia e acompanhamento com 2 retornos. A sessão de hipnoterapia, ela dura em média, Lucas, de 3 a 4 horas. E é nessa sessão de hipnoterapia que, na maioria dos casos, é resolvido o problema da pessoa. Entendendo que a hipnose ela é pontual. Quando eu falo pontual, ela vai tratar especificamente algo ali. É claro que eu sei, a gente entende que tem algumas coisas que estão relacionadas. Dentro de uma depressão vai ter muitas pessoas que vão acabar tendo insônia, então vai acabar... Quando você trata essa depressão, de um modo geral, você resolve as questões de insônia, baixa autoestima, ansiedade. Mas, por exemplo, se ela... eu quero tratar uma fobia, um medo específico de algo, e quero tratar depressão, ela tem que decidir o que hoje é o mais importante tratar, é a depressão ou essa fobia? A gente fala assim, o que se ela tratar, a vida dela vai mudar completamente. Então, ela tem que tomar essa decisão, tá? Mas, de um modo geral, uma sessão de hipnoterapia e acompanha com 2 retornos, ok? Aí você disse se isso implica em mudanças de comportamento. Total, cara. Porque quando você pega uma pessoa que passa por um estado de... Quando uma pessoa está em depressão, ela está numa realidade que tudo para ela é negativo, vem trazendo questões aí, que a gente falou sobre o perdão, vai trazendo, talvez ela traga coisas que ela vem remoendo. Quando você faz o tratamento, existe uma mudança realmente de comportamento, de hábitos, né? Então a pessoa se percebe com todas as suas capacidades, porque enquanto a pessoa está no estado depressivo, quando ela passa por esse, né, ou outros sintomas, ela tem uma realidade baseada naquilo, né, naquilo que ela está vivenciando. Mas na terapia a gente mostra que ela é muito mais capaz do que ela possa acreditar. E aí a gente faz essa capacidade aflorar e ela entender que sim, que ela tem isso, que ela é capaz, que ela pode, que ela consegue, e por isso a mudança acontece. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade aqui. Mais alguém? Respondi, Lucas? Era isso? A gente até fez uma mudança hoje, inclusive, nas questões da terapia de modo geral. Então, a partir de hoje, a gente fez até para as pessoas que já seguem a gente ou que já pediram um orçamento de como que é o tratamento, a gente fez uma mudança que hoje, a partir de hoje, as sessões de avaliação serão online, exceto se a pessoa realmente tem que ser presencial, mas de modo geral a sessão então só para você entender também, Lucas, antes do tratamento tem uma sessão de anamnese, tem uma sessão de avaliação, e é depois da sessão de avaliação que vem o tratamento, tá? Então a partir de hoje a gente entendeu que as sessões de avaliação serão online, fora, né, exceto casos que, não, eu quero muito que seja presencial. Mas como ela é uma sessão que não é uma sessão que trata, né, apesar de eu sempre falar que quando termina a sessão inicial as pessoas já se sentem diferente, mas não há necessidade de ser presencial, tá? Aí depois sim, o tratamento, se ela está em São Paulo, vem para ser presencial. Mas aí fica sempre a critério do cliente, tá? Beleza. Então, Lucas, a gente fez uma mudança, depois me chama, se eu te mandei valores, alguma coisa, a gente fez uma mudança também de valores, até para ficar mais acessível também, tá? Depois me chama aí no direct, e aí eu te passo. Se eu já não te passei, porque eu já andei passando por um monte de gente a mudança de valores da sessão inicial e a forma de tratamento, tá bom? É isso aí, galera. Essa live, se você quiser depois compartilhar ou assistir ou passar para alguém sobre o tema de hoje, essa live vai ficar salva. E não esqueça de dar like, compartilhar. E se não me segue ainda aqui no YouTube, não esquece de me seguir também, hein? Na quarta-feira, ao meio-dia, essa live fica disponível aqui no canal do YouTube, para quem quiser acessar, tá bom? Foi um prazerzaço, mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Tranquilo, Lucas. Se você, é o que eu falei, às vezes é a questão de a pessoa querer ser presencial. Então, o Lucas está dizendo que ele está buscando um tratamento presencial. Claro, fica sempre a critério da pessoa. Se ela se sente mais confortável, tranquilo. No Rio de Janeiro tem bastante terapeuta, dá uma buscada aí, tá bom? Gente, é isso aí. Muito, muito obrigado mesmo.
E amanhã, quem quiser assistir, então vai ser no TikTok, é live sobre hipnose. Então lá eu vou mais tirar dúvidas sobre hipnose, o que a hipnose trata. Lá no TikTok as pessoas se preocupam mais em querer ser hipnotizadas. É uma live que eu sempre faço, porque como a gente tem os vídeos que são postados, elas querem passar pela hipnose, passar por esse processo. Então eu sempre faço lives no TikTok também para poder fazer as pessoas passarem por essa experiência. Lá chamam pessoas para serem hipnotizadas. E no YouTube e no Instagram são lives mais com informação, realmente para levar mais informação para as pessoas que têm interesse em entender mais sobre aí as questões emocionais, sobre como o nosso cérebro funciona, como a terapia pode ajudar. Então é isso aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, porque hoje é só segunda-feira, e eu desejo a todos vocês. Lembrando que quem estiver em São Paulo, Show Magicamente, de novo, próximo domingo, às 17h30, Teatro Santo Agostinho. Se você quiser ingresso com desconto, link no meu perfil do Instagram, tá bom? De R$70 por R$24,90. Já começou a vender hoje, beleza? Beijo no coração de vocês, boa noite. Então, Gilian, Ludmila, Lucas, Pri, quem mais que estava aqui com a gente? Marcelo, se ainda estiver aí, Luiz, eu acho que eu falei todo mundo, né? Beijo no coração de vocês. E aí, gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? E se sim, dá um joinha para contribuir com a relevância do canal. E se também não gostou, coloca aí que você não gostou. E não esquece de se inscrever, e ativar o sininho para receber os próximos vídeos assim que isso acontecer. Faz isso agora, tá? Ó, eu sempre deixo aqui uma lista de vídeos sobre temas que eu já falei aqui no meu canal. Então, dá uma acessada aí para ver outros vídeos. E não deixa de me seguir nas redes sociais. É isso aí.